Com que frequência devo revisar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha atividade de professor para concursos jurídicos. E nesse vídeo nós vamos desvendar este assunto. Eu vou mostrar para vocês como que eu fazia as minhas revisões e como é que é, na prática, as revisões dos aprovados, para que vocês tirem todas as conclusões sobre a frequência da revisão e consigam adaptar isso às suas realidades. Então veja, se você já estudou muito um assunto e poucos dias depois você não se lembrava de nada que você tinha estudado, parecia que você nunca tinha estudado aquilo na sua vida, e aí ficou se perguntando, será que eu estou revisando da forma certa? Será que estou revisando na frequência certa? Esse vídeo é para você e nós vamos tratar deste assunto. A primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é o seguinte: não existe memorização sem revisão. Você não vai memorizar o assunto e sequer aprender o assunto se você não revisar, tá? É muito difícil você, com uma única leitura, conseguir memorizar um tema. E mesmo que você consiga um tema ou outro, você não vai conseguir isso para todos os assuntos que você precisa guardar para passar na prova de concurso jurídico. É muita coisa. E você só vai conseguir memorizar, guardar esses assuntos para lembrar na hora da prova se você revisar. Se você rever esses assuntos várias e várias vezes. Se você chegar na prova tendo visto o conteúdo uma única vez, você não vai lembrar de nada. Pode ter certeza disso. Pode até acertar algumas questões ali na sorte, mas não vai ser o suficiente para ser aprovado. É necessário repetição, revisão. Revisão, rever. Você tem que ver o assunto várias e várias vezes. A repetição constante sinaliza para o seu cérebro que aquele assunto é importante e deve ser guardado, além de formar novas conexões neurais que vão promovendo essa memorização do assunto e facilitando a evocação daquela memória. O que é a evocação da memória? É você trazer aquele assunto à tona na hora que você precisar. Você lembrar daquilo na hora que precisar. Resumidamente é isso. Agora, qual é o grande problema aqui das revisões? É o excesso de informação sobre revisão na internet, principalmente por parte daqueles que queriam ali, principalmente mais há alguns anos atrás, montar técnicas extremamente complexas. Então, quem nunca viu aquele assunto, aquela técnica de 24 horas, revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias? É uma técnica que se vendeu aí há um tempo atrás, muito fortemente, inclusive por várias pessoas. Na verdade, todas as pessoas que vendiam essa técnica não tinham usado ela. E que hoje ninguém fala mais disso porque não funciona, não funcionou e não funciona. Você leva mais tempo organizando o seu cronograma do que estudando. Chega um momento que você tem tanta coisa para ficar revisando que você se perde, né? Então, tem que ser algo simples, uma metodologia simples, mais eficiente, que vai te trazer a aprovação. Essa técnica, né, de 24 horas, 7 dias, 30 dias, ela é baseada na famosa curva do esquecimento. Mas qual é o detalhe dessa curva do esquecimento? Isso foi uma pesquisa, se diz científica, que foi feita por um pesquisador cujo pesquisado, né, cujo voluntário era ele mesmo. A única pessoa que foi avaliada foi ele mesmo. Então ele, com base na experiência própria, montou ali um documento técnico, científico, dizendo que é científico, falando que existe essa curva da memória, mas não teve ali um grupo de controle para fazer diferente e ver quem memoriza mais. Não foi feito num grupo maior de pessoas para ver se funciona dessa forma para todo mundo, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Não se tem ali os dados da quantidade de conteúdo que ele buscou memorizar, porque se você pegar e estiver lendo um livro só, de um assunto mais tranquilo, mais simples, essa técnica obviamente vai funcionar tranquilamente, porque até essa ou qualquer outra vai ser mais fácil de funcionar, porque você tem um livro, um assunto só que você está tentando memorizar ali, tranquilo. Agora, para vocês que estudam para concursos jurídicos, que precisam memorizar 12, 13, 14, 15 matérias, é completamente inviável. Então veja, não pode pegar uma técnica, ainda que se diga científica, e trazer para o concurso público sem qualquer tipo de adaptação, perfeito? O que funciona para concurso público? É aquilo que funcionou para outras pessoas que passaram. O que funcionou e funciona para a maioria das pessoas passarem. Outro problema, uma técnica muito específica que funcionou para uma pessoa. Por exemplo, eu acompanho uma pessoa na internet, né, nas redes sociais, que defende que você não deve fazer questões, né? Não deve fazer questões para concurso jurídico. Na verdade, tem mais de uma pessoa que eu já vi falando isso. Mas você tem que avaliar, será que isso é para todo mundo ou isso funcionou para ele especificamente? Porque aquela pessoa tinha uma situação muito específica,
ou era uma pessoa dotada de um grau de memorização melhor do que o dos outros. Isso acontece. Então você não pode adaptar ou pegar uma técnica de funcionou para uma pessoa, funcionar para mim. Não, vai funcionar para você. É muito mais provável que você esteja ali na média geral, né? Como eu, como várias outras pessoas. Então, não adianta você pegar uma técnica muito específica. Então, você tem que utilizar a técnica que funciona para todo mundo. O que funciona para a maioria das pessoas? Isso que a gente vai abordar aqui. Outros problemas, vou revisar só por questões. Também não funciona, pessoal. Mas as questões ajudam, as questões de fato ajudam muito. Mas revisar só por questões não funciona, porque você vai estar revisando só aquilo que está caindo ali naquelas questões que foram cobradas. Mas e a prova vindo ali na frente e cobrando algo que não está ali naquelas questões? Cobrando algo diferente. Você vai errar, você não vai ter revisado, você não vai ter gravado. Usar mapas mentais de terceiros para revisar, poxa, isso é completamente ineficiente. É errado usar mapas mentais? Não, mas como um acessório. E a principal erro aqui na hora de revisar é não preparar um material de revisão. É você assistir lá 10.000 horas de videoaulas e você não ter um mecanismo para revisar tudo aquilo. E aí você tem que assistir tudo de novo. Aí é um grande problema. Então você tem que ter um material de revisão. Se assistiu o vídeo aula, você tem que fazer um caderno. Se você leu PDFs, leu livros, você tem que fazer os seus grifos. Então o que importa aqui, pessoal, não é que tenha a técnica mais mirabolante, mais complexa, né? Isso aí o pessoal usa para poder vender para vocês. Tá tudo errado. Quanto mais complexo é a técnica, mais você vai precisar comprar o curso do cara. Porque, poxa, se é aquilo extremamente complexo, eu vou precisar pagar caro. Não, é simples. Não é fácil, mas é simples. Então, como que eu fazia a minha revisão? Eu pegava os meus materiais, né, os materiais completos, então, por exemplo, direito administrativo, e estudava alternando as matérias ali. Então, botava 2 matérias por dia e aí eu ia estudando. Cada matéria, eu pegava o material e lia ele praticamente capa a capa. Só eu tirava ali os pontos que não estavam ali nos concursos da área que eu fazia, que era de procuradorias. Então, ia lendo ele, grifando com uma cor. Depois eu voltava relendo esse material e relia apenas o que eu grifei ali na primeira vez. Por exemplo, grifei de amarelo, eu voltava relendo somente os grifos de amarelo e delimitava ainda mais com os grifos de azul, né? Delimitava ainda mais com grifos azul, então deixava ainda mais enxuto. Na minha terceira leitura, que é a segunda revisão, segunda volta ali ao material, eu já grifava, eu relia só os grifos em azul e já grifava aqui com uma terceira cor, que era o laranja, por exemplo, delimitando ainda mais. Então, a partir da quarta leitura, que é a terceira revisão, eu voltava relendo só aquilo que eu tinha grifado na terceira leitura, que aí o material estava extremamente enxuto. Então, na primeira leitura, eu grifo de amarelo, aí reduzo o material, por exemplo, em 60%, 70%, vamos supor. Na segunda leitura, eu releio só os grifos de amarelo e vou delimitando ainda mais de azul, porque aí na segunda leitura você já está mais experiente, então você consegue identificar melhor o que você pode grifar. Então, grifando de azul, aí eu reduzo o material para 40%, 50%. Na terceira leitura, segunda revisão, eu delimito ainda mais com uma outra cor. E aí o material vai para 30%, por exemplo. Veja, então agora, a partir da quarta leitura, que eu não vou grifar mais nada, eu vou ficar relendo só os grifos da terceira, o material está 30%, eu vou revisar ele em 30% do tempo que eu fiz a primeira leitura. Então veja, você vai fazendo revisões cada vez mais rápidas, cada vez mais progressivas. Claro, foi no grifo, não entendeu? Volta no grifo anterior. Não entendeu? Volta no grifo anterior. Não entendeu? Leia ali o tópico de forma completa. Então, assim que eu fazia as minhas revisões, você percebe que facilita a organização. Porque eu revisava girando todo o conteúdo várias e várias vezes. Então eu ia do início ao fim e voltava, ia do início ao fim e voltava. Uma grande objeção que as pessoas têm com essa metodologia é que você fica muito tempo sem ver um assunto específico, né? Então, às vezes, claro, na primeira leitura você vai ficar um tempo mesmo, mas e daí? Você não vai passar na sua primeira leitura, você vai passar depois com as suas revisões. É aí que você vai passar, é com as revisões que você vai entrar no jogo de fato. Então não tem muito problema no início você ficar muito tempo ali sem ter visto o assunto, né? Você viu o primeiro assunto aqui, quando você estiver vendo o último, vai ter passado, sei lá, 6, 8 meses, porque você está alternando matérias, né? Sei lá, estou estudando 6 matérias por vez, alternando, então demora um pouquinho mais para você terminar aquele material. Tudo bem, não tem problema. Quando você for revisar a terceira, quarta vez, você já vai estar vendo aquele material em 2 meses. Aí já não vai ser mais tanto tempo, e é aí que você entra no jogo, de fato. Então, não tem problema nenhum, você avança mais rápido
fazendo seus grifos, preparando o material de revisão e chega mais rápido nas revisões, que é o que efetivamente vai te colocar no jogo, na disputa, vai te deixar competitivo. Agora, tem muita gente que não se adapta a esse método por insegurança. Ah, eu fico inseguro, eu tenho que ter uma periodicidade de revisão. Tudo bem, aí eu vou dar aqui uma metodologia de outros aprovados, né, nesses quase 10 anos nesse caminho de concursos públicos que eu conheci e vi que funciona também, que é, você pode estudar 3 semanas e tirar a 4ª semana para revisar tudo que você estudou nas últimas 3. É mais ou menos o que eu venho fazendo hoje nos meus estudos não jurídicos. Hoje eu já tenho utilizado isso para os meus estudos não jurídicos, mas meus estudos para concursos, eu ia gerando essas revisões e faria hoje da mesma maneira, tá bom? Ou então você pode dar 4 semanas e tirar a 5ª para revisar, isso aí vai de cada um, né? Algumas pessoas estudam 5 ou 6 dias e tiram o 7º dia só para revisar aquilo que foi estudado nos últimos 6 dias, ou o 6º dia para revisar aquilo que foi estudado nos últimos 5, aí eu já não gosto tanto, porque eu acho que trava muito, né? Enfim, mas você pode adaptar essas técnicas aqui para você. O que você não deve fazer é ficar perdido quanto à técnica de revisão e acabar caindo no papo aí de muita gente que vai te vender um método que sequer ele utilizou, né? Que nem ele não tem aquele famoso skin in the game, não tem a pele em jogo, não colocou aquilo à prova nele mesmo. Eu tô passando para vocês aqui aquilo que eu mesmo fiz e coloquei à prova em mim, eu fui meu primeiro cobaia. E depois de mim, vários outros que eu ensinei a técnica também utilizaram e foram aprovados. E antes de mim, os que me ensinaram essa técnica utilizaram e foram aprovados. E também tô trazendo para vocês outras técnicas que são validadas por aprovados. Professor, e onde entram aqui a revisão das leis? Onde entra aqui as questões? O que eu gostava de fazer muito? Presta bastante atenção aqui. Estudo integrado. Estudo integrado. O que é o estudo integrado? Você vai estudar o assunto específico, por exemplo, improbidade administrativa. Estudei improbidade. Você vai ler a lei de improbidade logo na sequência e fazer questões, 10 a 20 questões logo na sequência. Mas, professor, não estou me sabotando fazendo questões logo depois de estudar, porque eu acabei de ver aquilo. Não. Porque o seu objetivo em fazer questões logo depois de estudar não é medir o seu conhecimento. O objetivo de você fazer questões logo depois de estudar é consolidar o conhecimento, memorizar. Medir, você vai medir no simulado. Então você vai usar aquilo como mais uma forma de memorização, certo? Então, estudo integrado é a chave. E no pós-edital, como é que você pode fazer? No pós-edital, eu tinha uma técnica aqui que eu gostava bastante de fazer, mas isso só depois que eu já estava dominando ali aquelas matérias. Só depois que eu já estava bem avançado naquelas matérias, já tinha feito 4, 5 revisões dos assuntos, que é o estudo reverso. Não recomendo que você faça o estudo reverso, antes de ter estudado o assunto. O que é estudo reverso? Fazer questões antes de você fazer a sua revisão. Então, antes de você ter estudado e revisado bem aquele assunto, não recomendo estudo reverso. Você vai perder tempo. Vai fazer questões, vai errar, vai ficar frustrado e na hora de corrigir, mas eu vou corrigir depois. Vai corrigir, mas não vai entender nada. Porque você não tem um contexto geral, sabe nem onde inserir aquilo na sua memória, nem qual gaveta da memória você vai colocar aquilo ali. Então, primeiro você tem que ter uma visão geral do conteúdo, você vai precisar saber minimamente aquele conteúdo para aproveitar bem as questões. Mas depois que você já revisou bastante o assunto, você pode fazer o estudo reverso, principalmente no pós-edital, porque aí vai te ajudar. Então, antes de começar a estudar improbidade, revisar improbidade pós-edital, por exemplo, você faz 10 a 20 questões sobre o assunto. Aí, o que vai acontecer? Você vai condicionar a sua mente a prestar mais atenção naquilo que mais cai e prestar ainda mais atenção naquilo que você está errando, gerando uma eficiência muito grande. E aquilo que você acertou, você consegue revisar muito mais rápido porque você já está dominando. Você consegue, isso aqui eu estou dominando, beleza, eu posso avançar mais rápido. Então, isso garante uma eficiência e uma velocidade muito grande no pós-edital. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui. A revisão não precisa ser complexa. Ela tem que ser constante, consistente. Tem que ter uma frequência de realização e uma racionalidade por trás dela. E claro, né, tem que utilizar de métodos validados por aqueles que já foram aprovados. Beleza? Então, muita atenção a isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder outros vídeos que nós vamos produzir. E mais, comenta aqui qual assunto você quer ver aqui no canal para a gente poder conversar sobre esses assuntos e continuar aqui com vocês sempre ajudando naquilo que for possível. Siga a gente lá nas redes sociais, @Estratégia Carreira Jurídica e @Rodolfo Pena. E até a próxima. Tchau, tchau.